Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no quinto tópico, compressão de dados, e essa é a terceira e última parte desse tópico. Nesta terceira parte, nós iremos falar sobre compressão com perdas. A compressão com perdas acontece quando o espaço de símbolos original foi reduzido para que você tenha um resultado final de maior grau de compressão. Essa redução ocorre de várias formas. Você tem que selecionar quais seriam os símbolos menos importantes para a sua aplicação, para que eles sejam removidos do grupo de símbolos. Uma outra forma de você reduzir a quantidade de símbolos é você agrupar esses símbolos em um conjunto significativo e usar esse conjunto como representante daquele conjunto de símbolos. Com isso você reduz as variações ou a quantidade total de símbolos a serem comprimidos. Nós vimos já algumas dessas técnicas quando a gente reduziu a faixa dinâmica, por exemplo, ao armazenar somente as diferenças entre as amostras. Por exemplo, nós estamos reduzindo a faixa, não só reduzindo a faixa dinâmica, como também estamos reduzindo a quantidade de símbolos a serem armazenados no processo. Como alguns símbolos originais foram retirados do processo de compressão, depois de você recuperar os símbolos, descomprimir os dados, você não tem mais como obter os símbolos originais. Então existe efetivamente uma perda, e que essa perda vai ocasionar eventualmente uma perda de qualidade, tá? Mas não necessariamente. Se soubermos selecionar corretamente quais as informações ou quais os símbolos que deverão ser descartados, isso não necessariamente irá implicar numa perda de qualidade. Alguns exemplos, por exemplo, tá? O ruído em sons e imagens, descartando-se esses ruídos, até há uma melhora da qualidade final do produto, do arquivo comprimido. Algumas outras perdas, por exemplo, em áudio, você tem um áudio principal e eventualmente no meio desse áudio principal de alta intensidade você tem alguns sons de baixa intensidade misturada, tá? Você retirar esse áudio de baixa intensidade não deverá afetar a qualidade final do áudio, mesmo porque você não tem condições, o ser humano não irá ter condições de perceber esse sinal de baixa intensidade no meio de um sinal de alta intensidade. Para saber se uma determinada informação ou determinados símbolos deva ser descartado ou não, o que precisa saber? Você precisa conhecer qual é a aplicação desse arquivo, dessa informação. Sabendo qual é a informação, nós temos como qualificar se aquela informação é importante ou não no processo de compressão, tá? Então, via de regra, nós aplicamos essa compressão com perda somente em situações onde você conhece muito bem a informação ou conhece muito bem a aplicação dessa informação. É o caso do som, do áudio, quando você comprime uma música, por exemplo, tá? Nós conhecemos qual é a característica e a fisiologia do ouvido humano, por isso nós temos condições de analisar o arquivo de música e os dados que eles contêm e selecionar somente aquilo que é relevante para a nossa audição, tá? Então podemos descartar, por exemplo, os sons de baixa intensidade misturado com sons de alta intensidade, ou então sons que vêm depois de um som de alta intensidade grave, por exemplo, uma batida de uma bateria, por exemplo, ele provoca uma pressão no nosso tímpano, que faz uma espécie de abafamento, impedindo que o nosso tímpano tenha uma sensibilidade para sons graves nesse instante, tá? A gente chama isso de sombra do som, tá? Então, você eliminar esses sons de baixa intensidade ou de sons agudos
depois de um som de alta intensidade e grave, por exemplo, não irá perturbar a qualidade da música, mesmo porque o nosso ouvido não terá condições de ouvir. Assim, de maneira geral, a compressão, as técnicas de compressão com perdas são normalmente utilizados em dados visuais, né, ou fotografias, imagens, vídeos ou auditivos, onde a gente tem um conhecimento melhor do tipo de aplicação que é feita nesse tipo de dados, e a gente pode realizar uma seleção daquilo que é relevante, aquilo que é importante e aquilo que não é importante para para manter a qualidade do arquivo final. Tá? Com isso, nós conseguimos fazer uma grande compressão, uma grande quantidade de dados que pode ser reduzida em função desse conhecimento. Tá? Então, isso gera essa compressão de dados com perdas, né? Viabilizam uma série de produtos em função dessa capacidade de redução, em função dessa capacidade de compressão. Então, vários produtos nossos conhecidos, né, como câmera digital, máquina fotográfica, MP3 players, celulares, sistemas de comunicação por voz, tudo isso utiliza a compressão com perdas, e tudo isso todos esses dispositivos se tornaram comercialmente viáveis em função dessas técnicas de compressão de dados. Neste tópico, iremos apresentar algumas técnicas de compressão com perdas. Os mais conhecidos, a quantização escalar, quantização vetorial e o uso de transformadas, e depois discutimos também o uso de padrões e normas nessa área de compressão, que são muito importantes, né, pela padronização em determinadas aplicações. Tá? Então, mas os padrões são aplicáveis em alguns casos específicos para determinados tipos de dados conhecidos. A quantização escalar é uma técnica utilizada para reduzir o universo de símbolos para um universo menor. Tá? Então, tem vários métodos para fazer isso. A ideia básica é agrupar elementos próximos, né, com características semelhantes ou intensidades próximas em grupos semelhantes, né, e reduzindo dessa forma a variação, né, reduzindo a quantidade de símbolos totais. São técnicas parecidas com a gente viu quando reduzimos a técnica de redução de faixa dinâmica, é o mesmo princípio. Então, por exemplo, dividir inteiros de 8 bits por 4. Né? Então você está reduzindo uma faixa de variação de intensidade de 8 bits para 4. Seleção de letras, redução das letras maiúsculas e minúsculas, transformando todas somente em maiúsculas ou todas somente em minúsculas. Né? Então você tem um processo onde você tem uma redução de variação pela metade. Tá? Então, esse é um tipo de mapeamento conhecido como mapeamento de muitos para um. Né? Então, você tem vários elementos sendo reduzidos para um único elemento. Então, vários símbolos sendo representados por um único símbolo. Esse é um processo irreversível. Né? Você está tendo uma perda. Como você está comprimindo somente os grupos dos símbolos menores, na hora de você reverter isso, né? Você descomprimir isso, você vai ter acesso somente aos grupos, a identificação dos grupos, e não mais a cada um deles individualmente. Algumas aplicações da quantização escalar, né? Reduzir o número de bits de cores para escala de cinzas em imagens. Então, muitas vezes a cor não é relevante na identificação e tratamento de imagem. Então, eliminamos as cores, que existe muito mais bits, para a escala de cinza. Então, nesse caso, em vez de usar 3 bytes, uma para cada cor, usamos apenas um único byte na escala de cinza. Tá? Então, é uma imagem monocromática, mas ainda retém todas as propriedades ou alguma característica interessante da imagem, sem incluir a cor. Uma outra técnica usada, essa mesma técnica é utilizada também no JPEG, que é um padrão
né, de compressão de imagens, de fotografia, imagens estáticas. Tá? Então você classifica a variação de intensidades em grupos. Tá? Então você tem, em vez de você ter vários grupos, você tenta classificar uma faixa menor de grupos de imagens. Dentro da quantização escalar, nós temos duas formas de você fazer esse mapeamento. Né? Um é um mapeamento uniforme, onde você pega toda a faixa, por exemplo, e divide em espaços uniformes. Né? Então o mapeamento é linear. Tá? Uma outra forma é fazer esse mapeamento não uniforme. Nós vimos isso no exemplo de compressão, desculpe, não é nem compressão, no exemplo de digitalização de áudio, de sons. Tá? Usamos uma escala não linear, uma escala logarítmica para reduzir as intensidades ou agrupar as diferentes intensidades em um sistema não linear. Um outro exemplo é o mapeamento de cores para, por exemplo, o caso do vermelho. Né? O olho é mais sensível ao vermelho nas intensidades mais baixas. É o motivo pelo qual o sinal de pare é vermelho, ou o sinal do freio, né, do carro, a luz de trás é vermelho, porque como a nossa sensibilidade para o vermelho é melhor, né, mesmo em baixa intensidade, usamos o vermelho para esses alertas, né, mais importantes. Tá? Então, nesse caso, você pode usar no caso da separação de cores, você pode usar um mapeamento diferenciado para a cor vermelha, por exemplo, tá? Porque nós temos uma sensibilidade melhor para o vermelho do que para outras cores. E este é um exemplo de compressão com perdas, considerando a fisiologia do ser humano. Né? Então, como nós sabemos a nossa característica, podemos selecionar a informação que poderá ser descartada sem afetar a qualidade final da informação. Uma outra alternativa é basear o mapeamento, né, na probabilidade de ocorrência dessas entradas. Então, as ocorrências mais frequentes você estaria classificando de forma a não perder, né, essas ocorrências, e as ocorrências mais raras eventualmente não são importantes e seriam descartadas do processo de compressão. E aqui é um exemplo, né, de quantização uniforme e não uniforme. Tá? Então, a não uniforme você tem uma escala diferente, né, para diferentes níveis de intensidade. Tá? A gradação aqui não é uniforme. Aqui é um outro exemplo de quantização escalar, onde o espectro de 8 bits de cores foi sendo gradualmente reduzido, né? Aqui você tem imagem de 6, 5, 4, 3, 2 e 1 bit para o canal RGB, quer dizer, de 1 byte para 1 bit para cada das cores, né, da imagem. Em algumas cores a gente não vê muita diferença, principalmente com a qualidade desse monitor, ou desculpe, dessa transparência, desse slide, tá? Mas quando fica um bit só, é nítido essa diferença. Bom, a quantização vetorial é semelhante à quantização escalar, só que a ideia aqui é você utilizar várias variáveis combinadas, tá? Então, enquanto que a quantização escalar você trabalha somente com uma das variáveis, né, e você põe a gradação em cada uma dessas variáveis, na quantização vetorial você usa as duas ou mais variáveis, ou seja, multidimensionais, para fazer esse mapeamento. Tá? No caso das cores, por exemplo, né, em vez de você fazer uma quantização escalar para cada cor, de repente é a combinação de cores, né, de determinar quais são as combinações de cores que ocorrem dentro de uma fotografia para poder fazer a seleção da quantização. Tá?
mesmo porque numa foto normalmente você não tem todas as cores, né, todas as combinações possíveis das três cores fundamentais, tá? Então você tem como agrupar melhor, né, essa combinação de cores e depois reduzir essa combinação. Então um exemplo prático de quantização vetorial é seleção de representantes. Você põe, por exemplo, num mapeamento multidimensional e depois vê mais ou menos quais são os principais representantes, né, desses agrupamentos, e selecionam esses representantes, né, como sendo os elementos a serem quantizados, ou selecionados para serem agregados no processo de compressão. Tá? Então você reduz a quantidade de símbolos para uma quantidade de símbolos menores, somente com os representantes de cada grupo. Então vamos tentar ver algumas imagens para ter uma ideia melhor como é que esse processo funciona. Imagine então esse gráfico onde nós mapeamos todas as cores existentes e determinadas regiões onde ela ocorre. Então a ideia aqui é determinar qual é o agrupamento, né, quem é o representante e qual é a característica, qual a distribuição desses representantes. Tá? Você escolhe, na verdade você tem algoritmos próprios para isso, né, de escolher, fazer o agrupamento e depois escolher qual é o representante e caracterizar cada um dos representantes. Tá? Alguns, como o caso do verde aqui, claro, né, você vê que tem uma região, né, então você caracteriza não só o símbolo representante, como também a sua dimensão, o tamanho, a localização e o seu espalhamento. Então a ideia é você descobrir, né, fazer um processo de agrupamento e depois criar esses grupos, né, selecionar esses representantes. Aí cada um dos outros pontos seriam agrupados, né, para o representante mais próximo. Alguns representantes podem ser fixos e outros determinados para cada caso. Tá? E se for caso a caso, ele deverá ser enviado juntamente com a mensagem ou cada arquivo, né? Isso faz parte da mesma técnica utilizada na tabela de conversão, né? Como vimos, né? A compressão sem perdas, nós tínhamos os dicionários que faziam o papel de tabela de conversão. É o mesmo caso aqui. Tá? Então, se você tem os representantes diferentes para cada arquivo, você tem que enviar essa lista de conversão, né, essa lista da tabela de conversão antes, né, de cada arquivo. Nesse outro exemplo, nós temos uma ideia melhor, né, do que significa quantização vetorial. Tá? Então, essa é uma tabela onde existe um gráfico onde tem os pontos da relação entre peso num eixo e altura no outro eixo. Tá? No caso do ser humano, esses dois parâmetros são correlacionados. Então, em vez de fazer uma quantização escalar, né, ou seja, um único parâmetro, um para altura e outro para peso, e fazer esse agrupamento independente, né, então uma quantização escalar para altura e para peso separados, na quantização vetorial nós juntamos esses dois parâmetros, né, na forma desse gráfico, por exemplo, e fazemos um agrupamento desses dois fatores juntos. Tá? Então, com isso fica mais claro, ou fica mais efetivo fazer esses agrupamentos. Então, você pode transformar isso numa reta, por exemplo, né, e fazer o agrupamento numa dimensão, não numa área, mas numa reta, né? É possível fazer para uma reta, por exemplo. Tá? Então, essa é a mesma ideia para imagens, né? Para cores. Você tem três cores, por exemplo, você faz a distribuição de cores, né, existentes naquela foto, e você percebe que aquela foto agrupa algumas cores, né? Existem mais cores de determinados tipos,
do que outros. Então essa combinação fica mais clara quando você tem um mapeamento multidimensional. Esse tipo de processo resulta, né, numa redução de símbolos de uma forma mais efetiva, né, mais fiel aos dados originais, ou seja, a perda de qualidade é menor. Então esse é um exemplo onde a imagem original já foi reduzida em tons de cinza, eliminando-se as cores, e depois foi aplicada uma quantização vetorial. Novamente é difícil perceber uma perda de qualidade, tá? A compressão baseada em transformadas. Transformadas são técnicas da área da matemática cujo objetivo é você pegar as variáveis e mudar a base dessas variáveis. É difícil explicar assim em palavras o funcionamento de uma transformada, mesmo porque exige uma certa base matemática para você entender o que vem a ser uma transformada e inclusive as explicações em cima disso. Mas essencialmente são funções da matemática que são usadas como base para você descorrelacionar algumas variáveis, tá? Então, por exemplo, você pode tirar um determinado fenômeno, uma determinada função de uma base do tempo, né, para uma função de frequência, por exemplo, né? Então, existem várias dessas transformadas, as periódicas como a seno, cosseno ou wavelet, né, tem a propriedade de você, o mesmo polinômio também são periódicas, né, tem a propriedade de identificar e retirar os elementos periódicos dentro dos dados, tá? Então coisas periódicas seriam digamos, destacadas ou seriam separadas do processo dos dados, e aí você teria os dados com os elementos mais fundamentais, tá? Uma outra explicação para o uso de transformadas a gente viu, por exemplo, que determinados dados podem ser agrupados numa reta, por exemplo, numa função linear, né? Outros podem ser agrupados numa função harmônica, e outras podem ser multidimensionais, sendo representadas, por exemplo, com uma fórmula de volume ou uma fórmula de área, né, 2D. E assim, a ideia dessas transformadas, eles tentam pegar os dados e transformá-los em elementos parametrizados, né, de uma forma relativamente simples. Então você tem várias transformadas, você pode aplicar todas elas em cima dos dados que você tem e tentar identificar quais são as transformadas que se melhor adequam àquele tipo de dado. Dependendo dos dados, algumas transformadas são conhecidas, né? Por exemplo, para a imagem, a gente sabe que o transformado de cosseno, né, funciona muito bem, tá? Então, isso resulta nessa parametrização, né, uma menor dispersão em torno desses parâmetros e implica em perdas bem menos significativas, tá, sob o ponto de vista de qualidade. O uso de transformadas, portanto, visa descorrelacionar os dados, né, e depois obter esses coeficientes de transformadas, né, dos dados e utilizamos esses coeficientes para realizar o processo de compressão, tá? Então, alguns coeficientes podem ser descartados, né, e outros são preservados por serem importantes ou significativos do que os demais. Então, alguns, principalmente para a imagem, né, a gente já sabe mais ou menos quais são os parâmetros ou os termos, né, mais importantes, coeficientes mais importantes que deverão ser preservadas para maximizar a qualidade do arquivo, né, evitar uma perda significativa de qualidade. Como foi exemplificado antes, né, a transformada discreta de cosseno é muito utilizada em imagem, é uma das transformadas que mais se adequam, né,
quando você tenta, quando você utiliza, né, compressão com perdas, tá? Então, essencialmente ele pega os dados dos pixels das imagens e descorrelacionam a parte de frequências, de diferentes frequências, e aí você tem como ter coeficientes, né, e selecionar os coeficientes mais ou menos importantes para aquela imagem, tá? Então, as menos importantes são descartadas, né, e é uma técnica, né, de compressão muito utilizada, por exemplo, no padrão JPEG para fotos, né, fotografias e imagens. Alguns exemplos de imagens usando a transformada discreta em cossenos no processo de compressão com perdas. A gente não vê realmente uma perda significativa de imagem, né, na qualidade 10, por exemplo, onde você tem uma grande redução de dados. Bom, de uma maneira geral, a compressão com perdas, não existe uma técnica geral, né? A ideia é você ter uma técnica específica para cada tipo de informação, para cada tipo de aplicação, tá? Temos que conhecer a fisiologia ou o que é importante e o que não é importante, né, para cada tipo de dado, para poder aplicar as melhores técnicas para cada caso, tá? Então, o exemplo, né, por que o compressor de áudio é diferente do compressor de vídeo? Você está manipulando o bit, né, basicamente. Então, teoricamente, não deveria ter muita diferença entre você ter os bits comprimidos com uma técnica, né, para áudio e para vídeo. No entanto, são diferentes, tá? Porque a seleção daquilo que é importante e aquilo que não é importante é diferente para a audição e para a visão. A fisiologia humana é diferente do ouvido, né? É diferente da visão, né, do olho, tá? E aqui essas técnicas que a gente viu, né, de transformadas, de quantização escalar ou vetorial, são todas utilizadas nesses padrões, tá? Que nossos padrões conhecidos, tá? Como JPEG e MPEG. E aqui tem uma lista típica, né, de compressões típicas, tá? A imagem JPEG, por exemplo, você tem a compressão 1:8. Isso significa que é o seguinte, né? A imagem original, né, capturada pela câmera, né, por exemplo, uma imagem 1000 por 1000 dá 1 milhão de pixels, né? E se cada pixel tem 3 bytes, 1 byte para cada cor, nós temos então 3 milhões de bytes para cada imagem, tá? Aplicando uma compressão, né, JPEG, nós reduzimos esses 3 milhões de bytes para 1/8 do tamanho original, tá? Então imagine o que isso significa sob o ponto de vista de aplicação, né? Sob o ponto de vista de uma câmera fotográfica, por exemplo. Significa que cada chip de memória consegue gravar 8 vezes mais fotografia do que um arquivo sem compressão, tá? O que está por trás desses processos, né? Significa que a grande maioria dos produtos digitais hoje, né, todos eles têm compressão, né, se você analisar, tá? E todos eles foram viabilizados justamente por essas tecnologias de compressão, tá? E mais ainda, a compressão hoje ele é viável, ele pode ser aplicada justamente porque nós temos um processador, né, barato, processador de memória barato o suficiente para rodar esses algoritmos de compressão na velocidade adequada, né, com a eficiência adequada, tá? Então, vemos então que esses produtos, né, tornaram viáveis por uma combinação de fatores, né? Primeiro, pela existência do próprio algoritmo, né? Segundo, pela existência de processadores de memória barato o suficiente para rodar esses algoritmos, né? E que acabam sendo incorporados num produto digital, tá? Para o consumo, tem um custo e capacidade, né? Capacidade de memória, tá?
suficiente para a aplicação e para necessidades humanas, tá? Então é uma conjugação de fatores que gera um produto final. No caso do áudio, por exemplo, a compressão é muito grande, né? De 1 para 10, ou seja, o tamanho original do CD você pode reduzir. O CD não tem compressão, né? Então você pode reduzir para 1/10 o tamanho original. E temos os casos do vídeo, né? MPEG 2, MPEG 4, são padrões que foram evoluindo. Por que os padrões de vídeo, por exemplo, evoluíram, né, com o tempo? Evoluíram porque a capacidade de processamento também foi aumentando, principalmente na área de vídeo, que exige uma descompressão em tempo real para você poder assistir, né? E à medida que nesses últimos anos os processadores foram ficando cada vez mais poderosos e mais baratos, né, foi possível implementar técnicas de compressão mais sofisticadas, mais pesadas, motivo pelo qual a próprio padrão MPEG que cuida dessa parte de vídeo foi evoluindo, né, permitindo uma compressão maior. Tá bom? Já que estamos falando de JPEG e MPEG, vamos falar então sobre padrões e normas nessa área de compressão de dados. Os padrões e normas são muito importantes, principalmente para a área de compressão de dados com perdas, né? Por que isso é importante? Porque no caso das compressões sem perdas, nós temos sempre como reverter, né, o processo e retornar aos dados originais. Com compressão com perdas isso não é possível, a gente perde os dados originais, né? E de repente você está perdendo dados importantes nesse processo. Por isso que é importante ter essa padronização para poder garantir uma certa uniformidade, uma certa qualidade nesse processo. Então, foram desenvolvidos muitos padrões, né, para essa área de compressão de dados com perdas, principalmente para aplicações de uso mais próximo de nós humanos, né? Então, principalmente na área de imagens e a área de sons, tá? São duas principais áreas onde se aplica a compressão com perdas, tá? Então, várias iniciativas, talvez o mais conhecido seja o MPEG, que foi um dos padrões iniciais, e depois o JPEG, tá? Então vamos explicar primeiro o padrão MPEG. Como já expliquei antes, o padrão MPEG vem evoluindo, né? De vez em quando aparece uma nova revisão, né? Então o padrão foi o MPEG 1, que foi em 92, e ele foi desenvolvido em função do produto chamado DVD, tá? E aí a partir do DVD ele evoluiu para outros padrões, né? O MPEG 4 é um dos mais famosos, que é utilizado para vídeo. Atualmente é o MPEG 4. Em cima disso foram surgindo os outros padrões. À medida que a área de multimídia avança, vai sendo necessário criar novos padrões, tá? Então, hoje existem outras iniciativas, né, além do MPEG, que tentam padronizar de uma forma internacional esse ambiente novo, né, que vai sendo criado na área de multimídia, tá? Então, as aplicações, as compressões e os padrões hoje são mais voltados à área multimídia, multicanais. Então você tem que juntar no mesmo sistema várias imagens de diferentes resoluções, tá? Diferentes características, compressão para TV a cabo, compressão para videogames, canais diferentes de áudio, múltiplos canais de áudio para criar aquele ambiente de imersão de áudio, e qualidades de áudio diferentes também, né? Então tudo isso, na verdade, dublagem também, né? Você tem vários canais de áudio para várias línguas diferentes. Tudo isso faz parte de um sistema multimídia, tá? E aí essas aplicações vai implicando em criação de modelos ou de padrões diferentes ao longo do tempo, tá? Então vamos primeiro começar com a origem, né, dessa padronização, que foi o MPEG 1, criado em função de um produto chamado DVD,
né? Foi uma iniciativa interessante, e ele surge não só pela necessidade, mas também surge numa época onde você começa a ter processadores baratos o suficiente para poder executar esses algoritmos de compressão, tá? Então, MPEG-1 tem 3, 4, 5 partes, né? Onde a primeira parte é sistema. A gente vai ver um esboço de sistema. A segunda parte é vídeo, a terceira parte é áudio, né? Outras partes da normas envolvem a parte de testes e simulação de software, tá? Bom, já é um produto visando uma certa velocidade de armazenamento e transmissão, que é 1 megabit por segundo, que é característica daquela época, início da década de 90, tá? Os algoritmos de compressão, normalmente, principalmente para aplicação comercial, normalmente são desbalanceados. O que significa algoritmo desbalanceado? Significa o seguinte: são algoritmos que exigem muito poder de processamento e memória quando você está comprimindo, né, no processo de compressão. E o objetivo é facilitar ao máximo a descompressão, tá? Não só produzir uma quantidade de bits menor, mas facilitar também a descompressão, tá? Então, para exigir menos do processador e menos memória no processo reverso, né, de descompressão. Por que essa característica? É justamente porque é um produto de consumo, né? Você não tem condições de colocar um processador caro ou memória cara na ponta do consumidor, né? Onde ele vai ser não um produtor do material, mas sim um consumidor do material, tá? Então, a ideia do MPEG desde o começo foi fazer um desbalanceamento, fazer um algoritmo desbalanceado, onde o custo maior de processamento e memória seria no estúdio, onde você faz o primeiro passo de compressão, né, o trabalho de compressão. Veja que essa compressão, no caso do DVD, é filmes, né? Você já tem todo o filme, quer dizer, você tem todo o dado disponível para fazer a análise. Então é um processo de compressão offline, né? Você já tem todos os dados disponíveis para fazer uma análise. Então rodo todos os algoritmos e vejo o que dá para fazer e qual o resultado final, né? É o menor bit possível, tá? E depois, obtendo esse dado, tá? Tem que formatar, né? Tem que dar um padrão adequado para que o processamento no usuário, no player do usuário, né, consuma menos energia, menos CPU possível, né, para baratear o custo do dispositivo junto ao consumidor, tá? Isso é válido até hoje, tá? Inclusive nos padrões mais recentes, como o MPEG-4, não é bem recente, né, mas o herdeiro do MPEG-4, tá? Na área de vídeo teve essa evolução, tá, dos vários padrões que seguiram subsequentes à imagem, né? Principalmente porque vídeo exige muito processamento, né, muita memória, e o vídeo foi evoluindo, né? Hoje você tem vídeo 4K, né, aumentando o número de pixels à medida que aumenta também o tamanho da tela, né? Bom, coisa que não acontece em áudio. É por isso que em áudio você o padrão adotado, por exemplo, em 93 é usado até hoje, tá? O MPEG-3, tá? O que é o MPEG-3? O MPEG-3 é justamente isso que vocês estão vendo, né? MPEG-3, o MP3 na verdade, tá? É uma abreviatura de abreviatura, né? MPEG já é uma abreviatura, então MP3 significa M do MPEG-1, né? P de parte e 3, vejam aqui, né, no padrão que está aqui, a parte 3, que é áudio, tá? Então é um padrão desde 93, tá? Que é utilizado até hoje em áudio. Não precisou evoluir porque a própria audição, né, naquela época o áudio, né, o processamento de áudio foi bom o suficiente para fazer uma boa compressão. Então isso não evoluiu muito, a quantidade de informação ou de sinais é mais baixa, né?
E o processador da época já podia, já fazia um bom trabalho, que é diferente de vídeo, de imagem, né, que foi aumentando a resolução, aumentando a quantidade de bits, né, e aí você precisou aguardar a própria evolução do hardware, né, para poder fazer esse trabalho em cima da compressão e principalmente a descompressão, tá? Uma outra coisa, a descompressão realmente consome menos CPU e menos memória, né? É desbalanceada do que a compressão, tá? Dá para perceber isso no próprio celular, tá? Então, eventualmente você tem até uma câmera, né, de alta resolução, mas dependendo do processador você não tem a capacidade de filmar em 4K, por exemplo, né? Porque isso exige muito processador e muita memória, apesar daquele mesmo processador conseguir executar, né, conseguir dar o play, né, ou descomprimir uma imagem em 4K, um vídeo em 4K, tá? Basta ver também pelo aquecimento, né? Quando você está filmando em alta resolução, né, uma resolução HD, por exemplo, o celular esquenta muito mais do que você estar tocando um filme, por exemplo, em HD, tá? Então a resolução é a mesma, mas o gasto de CPU, né, o consumo do CPU, a exigência do CPU é diferente, porque justamente os algoritmos de compressão e descompressão são desbalanceados, tá? Que mais? Esse é o diagrama de esquema do sistema. Esse é importante também, apesar de que é do MPEG-1 original, é importante porque já faz uma separação, né, do áudio e do vídeo, né, e naturalmente o processo de compressão do vídeo é diferente do processo de compressão do áudio. Já discutimos isso, né? Fisiologias diferentes e portanto os algoritmos são diferentes, e ao mesmo tempo você tem que sincronizar o áudio com o vídeo, né? E você pode ter fontes de áudio diferentes, que vocês podem ter dublagens, né, diferentes no som, tá? Motivo pelo qual você tem uma especificação de sistema, né, onde envolve vários elementos, né, composições. E à medida que foi evoluindo também o consumo, essa parte de sistema vai ficando complicada, né? Porque você vai ter que começar a colocar legendas de várias línguas, o áudio passa a ter multicanais, o próprio vídeo tem que ser várias resoluções, tá? Isso, e esse padrão também ele não é só para gravação. O MPEG original foi para gravação, tá? O MPEG subsequentes, gravação em DVD, né? A MPEG subsequentes foi já incorporando, época de TV a cabo, né? Foi incorporando algumas características que tiveram que ser modificados para a compressão online, tá? É a compressão que foi utilizado para você transmitir os dados digitais. Isso já é para comunicação, tá? Então, sob o ponto de vista de sistemas, você tem uma perspectiva diferente para tratar os dados offline, né, para serem gravados, como no caso do DVD, e tratar dados online, tá? Então, o MPEG-2, que a gente viu no slide anterior, foi uma iniciativa de um padrão aqui no MPEG-2 para justamente imagens e sons, né, serem transmitidos digitalmente para um canal de comunicação, né, no caso da televisão digital, tá? Então é semelhante ao MPEG-1 em alguns aspectos, mas tem grandes diferenças fundamentais em relação aos algoritmos utilizados para a compressão tanto do áudio como do vídeo, tá? Então tem muito, por exemplo, da compressão LZW que nós vimos, né? Então são algoritmos de compressão adaptativos, enquanto que no MPEG-1, mesmo para vídeo, você consegue ter uma compressão razoável, né? 1:8 até mais. No MPEG-2 para vídeo, a compressão máxima que se consegue é 1:6, tá? Porque isso realmente depende das características do sinal, né, do vídeo, e no fundo é um processo de compressão online. Você não sabe exatamente quais são os dados que vão vir
né, pela comunicação para ser comprimido, tá? Algumas características de compressão de imagens de vídeo, né, que são válidas desde MPEG 1, né, são válidas até hoje, tá? Então, como é que é uma imagem, por exemplo, uma imagem de vídeo? Então, é uma sequência de imagens, né, de imagens fixas, né? No caso de um filme, né, são 30 quadros por segundo. Filmes mais antigos trabalhavam com 24 quadros por segundo, né? O que são 30 quadros por segundo? Por que 30? 30 porque é a capacidade do nosso olho de manter uma retenção de imagem, né? E para dar uma continuidade no movimento das imagens, tá? Então a gente tem uma ilusão de movimento porque se tem uma sequência de imagens que vai aparecendo, são 30 quadros por segundo. Se você aumenta a velocidade dessa sequência de imagens, você não percebe na prática, né? Então não adianta você aumentar o número de quadros por segundo, que a gente não vai perceber essa diferença, né, de quantidades de imagens, tá? Então é desperdício de bits, né, sendo enviados, tá? Então não é só uma questão de resolução, né, quer dizer, tamanho do pixel, mas também uma questão de no tempo, né, você não tem essa limitação, tá? O nosso olho tem algumas características interessantes, tá? Ele sente a variação de intensidade da luz, quer dizer, se você tem uma luz piscando, você percebe essa luz cintilando, piscando, né, dependendo da sua frequência. Então nosso olho tem regiões, né? Então região central ele é mais focado para detecção de cor, né, variação de cor e intensidade, no qual o vermelho, né, nós temos sensibilidade melhor para vermelho. E nas regiões laterais ou as regiões periféricas, né, ele tem não tanto a sensibilidade de cor, mas tem uma sensibilidade para intensidade, né, é a chamada visão periférica. Então ele consegue detectar movimentos, né, com maior precisão, tá? E essa característica natural do olho, tá? Então a nossa luz, né, a rede elétrica, por exemplo, tem 50 a 60 Hz, tá? São frequências padronizadas bem no começo, né, há 100 anos atrás. Por que 50 ou 60 Hz? Porque se for abaixo dessa frequência, tá, a gente percebe a luz piscar, tá? Então a visão lateral nossa, a visão central é em torno de 30 Hz, mas a visão lateral consegue perceber, né, qualquer coisa abaixo de 50 Hz, tá? Motivo pela qual a luz, né, a rede elétrica, ele oscila a 60 Hz, para a gente não perceber essa cintilação. Então acontece a mesma coisa com a imagem, né? No cinema, por exemplo, tá, eles tinham que economizar o número de fotogramas, né? Porque o que é no cinema? São filmes, né? E como é que você passa os filmes? Projetando, né, uma imagem, uma foto de cada vez, tá? Então você tem fotogramas, e essas fotogramas é o conjunto delas que fazem, por exemplo, 1 segundo de imagem, né? No caso do cinema, para justamente evitar o processo de cintilação, ele faz uma coisa interessante, quer dizer, trabalha no limite, em primeiro lugar, com 24 quadros por segundo. Se você projeta 24 por segundo, você consegue enxergar a imagem piscar, tá? Então o que eles fazem? Eles fazem uma dupla exposição. Então cada imagem, cada quadro é apresentado 2 vezes, tá? Com isso o 24 vira 48, né? E a gente não percebe essa cintilação. Acontece a mesma coisa com o vídeo, 30 quadros por segundo, mas na verdade, tá, cada quadro, né, cada quadro é apresentado metade primeiro, né, nas linhas horizontais. Na verdade, cada quadro é dividido em linhas e colunas, né? Então você tem as linhas, cada linha par
é apresentada uma vez, depois a linha ímpar é entrelaçada com o quadro seguinte. No total dá 60 quadros por segundo. Então você reaproveita, né, cada quadro 2 vezes, com isso duplicando e evitando o efeito de cintilar, né? Mas do ponto de vista de informação, são 30 quadros por segundo, tá? Então, quando você faz um filme também, né, você não fica mudando a imagem a toda hora, tá? Então, cada vez que você tem uma imagem, né, no filme, tem um enquadramento, tá? Você tem que ter um tempo, você tem que deixar exposto um certo tempo para que o nosso cérebro possa absorver aquela imagem. E tem um tempo de absorção dessa imagem, que é o tempo de processamento nosso para entender o contexto daquela imagem, tá? Então, normalmente uma imagem de um cinema tem o quadro, né? Tem no primeiro plano o personagem ou o objeto principal, né, do foco daquela imagem, da atenção daquela imagem, e tem um plano do fundo, né, que dá suporte ao plano principal, tá? Então, normalmente numa imagem, né, você tem essas características e você mantém a imagem de trás fixa, né, e a imagem principal no plano principal fazendo a ação necessária, tá? Então, como é que o compressor MPEG trabalha, né? Primeiro, ele trabalha com um grupo de imagens, um grupo de quadros, tá? Então, você sabe que você tem que manter o determinado quadro, são 30 quadros por segundo, você tem que manter um certo número de quadros fixos por algum tempo, tá? Por exemplo, acho que era 5 segundos pelo menos para cada quadro, tá? Quem faz cinema já sabe isso, que sabe que não pode ficar chaveando de quadro, né, rapidamente, tá? Então você tem que manter pelo menos aquela imagem por 5 segundos, ou seja, isso dá 5 vezes 30, já dá um monte de imagens fixas, né? Quer dizer, não necessariamente fixas, vai ter uma parte, pelo menos a parte do fundo vai estar fixa, né, para evitar uma necessidade de reprocessamento por parte do cérebro humano, tá? Então, qual que é a ideia? Você pega essa imagem toda, divide em blocos, em quadradinhos, né, como está descrito aqui. Vai ter alguns quadrados que não são alterados, né? São 30 quadros por segundo, então muitos quadros não vão ter alteração, o fundo não vai mudar, ou se mudar vai mudar muito pouco, tá? E aí a ação vai estar no quadro, no plano principal, e com alguns pixels, com alguns blocos se alterando. Então qual que é a ideia? A ideia é você mandar, toda vez que tem uma mudança de cena, você manda a imagem inteira, mas depois você só manda aquilo que mudou, tá? Então as pequenas alterações que ocorreram nessa cena, tá? E mais ainda, né, quando você tem alguma cena com movimento, normalmente o fundo se desloca, tá? E aí esse deslocamento também, para dar continuidade, né, você tem que manter uma parte fixa, constante, e acrescentar coisas novas, né? Então o que acontece? O compressor faz o seguinte, analisa cada bloco e armazena o vetor de deslocamento, né, para esses blocos, tá? Veja, o vetor é único, né? A não ser que você tenha uma distorção de imagem, onde você tem uma imagem no fundo sendo comprimida, mas de maneira geral você tem um deslocamento uniforme de todos os blocos, tá? Então você faz esse deslocamento desse bloco, manda um vetor de deslocamento desses blocos e vai sobrar um buraco, né? Se eu deslocou para cá, vai sobrar um espaço de blocos novos, e você só manda esses blocos novos para preencher o espaço que vão sendo criados, tá? Então são essas técnicas que são utilizadas, né, para o MPEG na parte de imagens, que é feito até hoje, né, esse processo, tá? Hoje um pouquinho mais sofisticado, claro, você tem como inclusive diminuir, alterar o tamanho dos blocos, agrupar os blocos, tal, dinamicamente, para justamente reduzir também a quantidade de dados a ser transmitido. Então a ideia básica é transmitir somente aquilo que é alterado, né, dividido em bloquinhos, tá?
A própria natureza da filmagem faz com que a quantidade de dados seja naturalmente reduzida, tá? Você não assiste um filme, por exemplo, com muitas alterações de cena, onde cada cena é muito diferente da anterior, tá? Então, uma troca de cena rápida, por exemplo, é um diálogo entre dois atores, né? Então, cada ator tem sua própria cena, o seu background, né? Seu fundo, mas você faz o processamento do fundo uma única vez, né? Então, a primeira vez que o ator fala, e com um cenário novo, né? Com um fundo novo, ele fica mais tempo, né? Para a gente ter tempo de absorver aquela cena. E depois você consegue chavear rapidamente de uma cena para outra, porque você já fez o processamento do fundo, tá? Mas de maneira geral você tem que respeitar alguns segundos entre esse chaveamento, tá? Se você assiste um filme, alguns filmes experimentais onde você faz dinamicamente essa troca, né, de cena no fundo em alta intensidade, tá? Ou seja, cenas com fundos e personagens diferentes sendo exposto a cada 5 segundos numa velocidade muito grande, fundos bem diferentes, exigindo a capacidade de processamento do humano, né, para entender o contexto. Imagine assistir um filme desses por 5 minutos, por exemplo. Você começa a passar mal, tá? Porque faz uma sobrecarga, né, mental em cima dessas imagens, né? O ser humano não aguenta muito tempo disso. Então, cenas, por exemplo, que tem muito movimento, uma cena de ação, né, de perseguição, por exemplo, você tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, você tem que fazer um enquadramento onde os movimentos são estimados. Por exemplo, você fixa, né, alguma coisa, fixa o personagem, mas deixa o fundo se mexer, por exemplo, em alta velocidade. Ou então você muda o enquadramento, né, da cena, de forma a não ter tanta oscilação assim no fundo. Então você pega um zoom de um carro de movimento, onde o carro está se mexendo, ou se deslocando, ou saltando, mas mantém, né, uma grande angular da cena fixa, tá? Ou então captura a imagem do veículo de frente, por exemplo, né, para deixar a cena oscilando, né, de uma forma mais suave, mais estável. Então são vários truques de enquadramento de filmes que são aplicados para não cansar muito, né, o espectador. E normalmente após uma sequência intensa, né, de imagens, você dá uma pausa, né, você coloca algumas cenas, né, para descansar um pouco, né, o cérebro do espectador, porque ninguém aguenta uma cena, 2 horas de filme só com essas cenas movimentadas, né? Tá bom? Então são técnicas utilizadas, né, pelo cinema, né, visando inclusive a capacidade de absorção do espectador, dessas cenas, das imagens que estão sendo geradas, tá? Não se esqueça que o filme a ideia do filme é contar uma história, né, de uma forma mais fácil, né, e mais fácil de ser absorvida, né, pelo usuário, pelo espectador, tá? Então não tem sentido complicar, né? Então você tem que entender as características humanas, né, fisiológicas humanas, a nossa capacidade de absorver e compreender imagens, processar imagens e trabalhar esses elementos para fazer uma boa história ou para contar uma boa história, tá? Então o processo de compressão, né, com perdas, utiliza essas características, né? Da mesma forma que utiliza a questão da sombra do som, né, para fazer a compressão de áudio, ele utiliza essas características da nossa visão para otimizar, né, o processo, a quantidade dos dados necessários para comprimir e armazenar a imagem, o vídeo, tá? Então, à medida que vai aumentando a resolução, à medida que vai melhorando, né, as técnicas de filmagem, mais recursos de filmagem, por exemplo, né, 3D, né, vai mudando também a capacidade, as várias formas de se fazer compressão de vídeo, sempre considerando, né, o custo
do processador necessário para fazer a descompressão, tá bom? Esse é o diagrama de blocos da parte de áudio, tá? Vamos ver rapidamente isso, mas basicamente a parte fundamental envolvendo na compressão está esse modelo, né, psicoacústico, tá? Que considera a fisiologia humana da audição para fazer a seleção dos dados a serem codificados. O mapeamento aqui, né, tem vários tipos de amostragem. Os mais recentes de maior qualidade está em 48 kHz na amostragem. Bom, enfim, essa parte de compressão com perdas, né, ele usa extensivamente a parte de padrões, né? Então os mais conhecidos já citamos o MPEG, vimos alguns exemplos, né? E a web também possui seu padrão, é muito colado aos padrões já existentes, né, do MPEG, JPEG e assim por diante, mas ele também produz seus próprios padrões, né, em outras áreas inclusive, tá? Não só necessariamente nessa área de multimídia, mas em outras áreas também tem seus próprios padrões, tá? Não vamos entrar no mérito aqui, mas é importante citar, né, a importância desses padrões, justamente porque você tem um ambiente hoje multi-plataformas e multidimensional, né? Você tem várias coisas, vários tipos de dados circulando numa escala mundial, tá? Então, se não houver uma padronização, fica muito complicado você fazer a descompressão, você receber esses dados, tá? Para compressões também sem perdas, nós também temos alguns padrões. O mais conhecido deles é o ZIP, né? E o que acontece, né, com essas compressões? A maioria deles, os mais eficientes, são offline, né? Como você está eliminando a redundância, né, ao fazer uma compressão, cada bit passa a ter uma quantidade maior de informação. Isso implica que a perda de um bit passa a ser muito mais complicada, né? É mais drástico o efeito disso. E pode implicar simplesmente que você não vai conseguir mais descomprimir aquele arquivo, né, mesmo que se você perder um bit que seja, tá? Um outro comentário é sobre tentar comprimir um arquivo já comprimido. Então, se você pega, por exemplo, um JPEG que tem um excelente nível de compressão, né, e tentar usar um compressor genérico como um zip, o resultado se você achar que vai sair um arquivo menor, não vai acontecer, tá? O resultado é que o tamanho final do arquivo vai ser maior, tá? Porque além dele não conseguir comprimir, tá, ele vai acrescentar a tabela de conversão, né, em cima desses arquivos originais. Então o resultado é que o arquivo final vai ser maior. Bom, para finalizar, eu queria destacar a importância da compressão de dados, né? Eu já tinha comentado antes com vocês, mas principalmente a padronização, né, envolvendo a compressão de dados com perdas, né, viabilizou, né, na sua essência, viabilizou uma série de produtos no mercado consumidor, né? Imagine você ter uma redução de 1 para 10. Tá? Então, sob o ponto de vista de memória, sob o ponto de vista de armazenamento, né? Então, viabilizou uma série de produtos que antes não eram possíveis, não eram viáveis pelo seu custo, tá? Então, desde DVD, Blu-ray, né, filmadoras, câmeras digitais, o próprio celular, né, a comunicação celular, tá, que a partir da digitalização não só melhorou a qualidade da comunicação, como também permitiu a convivência de vários canais. Você multiplica, na verdade, por 10, de 6 a 10 vezes mais canais, né, para a única frequência, tá? Acontece a mesma coisa para a TV a cabo, né, para um único link de TV que já existia, né, para televisão TV a satélite, que era analógica. Você conseguiu jogar, né, porque a compressão que se consegue
para MPEG 2, né? Basicamente 1:6, você consegue jogar 6 canais, ou seja, fica 6 vezes mais barato, o que viabiliza, né, o TV a cabo aqui no Brasil, você conseguir assistir um filme, esses canais, ter acesso a esses canais, né, por um custo 6 vezes menor do que seria só sem a compressão, tá? Então a técnica de compressão associada à compressão são os algoritmos, né, são a capacidade de processamento, o processador fica mais barato, permitindo a descompressão. Então viabilizou uma série de produtos, tá? Então tem um potencial ainda de viabilizar muito mais produtos a partir de processadores mais baratos e a evolução do próprio algoritmo, tá? Então, à medida que a tecnologia avança, né, você vai ter cada vez mais dados, cada vez mais bits, né, e processadores mais baratos significa que eu posso rodar algoritmos cada vez mais sofisticados, tanto na compressão como na descompressão. Então o universo dos dados digitais vai se expandindo, tudo em função, né, da técnica original de compressão de dados, tá? Então essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, né, que é a importância, enorme importância da compressão de dados no mundo digital, que viabilizou, né, se você tem uma relação para 10, você está tornando as coisas 10 vezes mais baratas, né? Tá? Então essa viabilização decorrente da toda a matemática que está por trás dessa compressão de dados, tá bom? Bom, é isso, gente. Terminamos essa terceira parte. Acabou ficando uma parte muito extensa, mais de 1 hora de duração, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Então, bom, esse é o fim também do tópico 5 de compressão de dados. Até a próxima, então, com o próximo tópico. Até logo, pessoal. Obrigado pela audiência.